galera, tá começando mais um Papo U, que tem o patrocínio do Unicuritiba e é um oferecimento da Gazeta do Povo. Hoje a gente vai falar com o Marcel Belli, que trabalha com internet, ele é social media, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa vida maravilhosa dele. Oi, Marcel, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem, e você? Tudo bem também. Que bom. Marcel, me conta um pouquinho sobre como começou esse lance de trabalhar com mídias sociais e onde tu começou a trabalhar. Então, eu fiz faculdade, inclusive, na Unicuritiba. Acabei me formando em publicidade e propaganda e quando eu estava estudando ainda, logo no início do curso eu fui fazer estágios em várias agências e tal. E aí isso me proporcionou ter uma série de experiências dentro do mercado publicitário que foram, assim, bem incríveis e que me ajudaram muito para eu conseguir chegar onde eu cheguei hoje. Então eu tive experiências dentro da área de planejamento, da área de criação, da área de atendimento, e chegou no momento da minha vida que eu estava dentro de agência que eu já era na verdade contratado, eu já estava formado também, que eu queria começar a trabalhar dentro do mundo online, começar a trabalhar com redes sociais em si. Uhum. Só que em Curitiba aqui a gente só tinha, na verdade, naquela época, que já faz algum tempo isso, uma agência que trabalhava de fato com redes sociais de uma maneira mais profissional e tal. Que na época, inclusive, se chamava Agência Casa. E eu queria muito entrar lá. Só que eu ainda não tinha experiência com redes sociais para conseguir pleitear uma vaga lá dentro. Foi aí que aconteceu uma virada na minha vida muito interessante. Eu vi que a Trident estava fazendo um processo seletivo do que eles estavam chamando de segundo melhor emprego do mundo. Eu lembro disso aí, eu lembro que eu te vi no Facebook. Então. Eles queriam contratar uma pessoa para gerar conteúdo online para a marca durante um mês. E esse conteúdo ia ser gerado nas praias do Brasil. Então eu ia ter que viajar pelas principais praias. Que difícil, né? Bem difícil. Durante um mês e fazer foto, fazer vídeo, fazer texto, tudo isso para os canais sociais da marca. Então tudo que eu criava ia acabar parando no Facebook da marca, no Twitter da marca, no YouTube da marca. E foi algo que, assim, além de ser muito divertido, porque eu tive que fazer coisas que eu nunca tinha feito na vida, como saltar de paraquedas, andar de búfalo. Você saltou de paraquedas? Saltei, andar de búfalo, nadar com golfinho. Mentira! Sim, que incrível! Foi bem incrível. Eu acabei, então, conseguindo ter a experiência que eu queria ter, né? Pra conseguir entrar, de fato, dentro da agência que eu queria. E aí, quando eu retorno pra Curitiba, foi bem mais simples e eu acabo entrando na agência e aí começo a trabalhar com redes sociais de uma maneira profissional, porque até então eu já usava todas as redes sociais, como a maioria da população usa, mas assim, não era pra trabalhar e de fato, era só pra se relacionar com amigos e acabar postando besteira e tal. E o trabalho acabou fluindo muito bem dentro da agência, eu fiquei lá quase 2 anos, trabalhando aí com marcas grandes e tal. E já só com mídias sociais mesmo. Exato. E aí fazendo dentro da agência, entrei na área de monitoramento, então acabei fazendo um pouco de tudo lá. E aí passou um tempo, eu já estava ajudando no planejamento também de redes sociais. E no final desse processo dentro da agência, eu já estava inclusive ajudando também na criação de conteúdo para as marcas que a agência trabalhava dentro das redes sociais. E o trabalho começou também a ter destaque dentro do mercado local. Ao ponto que teve uma outra virada na minha carreira também, que foi quando eu fui convidado para ir para a prefeitura. A prefeitura, famosa Prefis. Exato, a famosa Prefis. A famosa Prefis ainda não era Prefis, ainda era só uma prefeitura. E eles não tinham nenhum canal social ainda. Na verdade, a prefeitura estava querendo começar esse trabalho de redes sociais. E aí eu fui convidado para iniciar esse trabalho e entrar nesse time, né? Só que foi uma decisão bastante difícil na época, porque eu me lembro que nada era interessante na época em me fazer trocar uma agência, que era um lugar feliz, alegre, onde eu tinha quadra de futebol para ir jogar bola com os caras no final da tarde. A gente tinha uma sala com PlayStation e Xbox pra gente jogar na hora que a gente quisesse. A gente tinha fruta cortada todo dia pela manhã. A gente tinha massagem terça e quinta. A gente tinha um bar dentro da agência que depois das 6 horas da tarde, se você quisesse comprar uma cerveja, você podia tomar uma cerveja tranquilamente. Então, assim, era um ambiente que proporcionava uma qualidade de vida e de trabalho muito legal e tinha um ponto-chave pra mim, que era eu podia trabalhar de bermuda e chinelo. Sim. Então, assim, era super incrível nesse ponto. E trocar pela prefeitura, que daí a visão que todo mundo tem já é uma coisa muito mais quadrada. E assim, pra mim não era jogo trocar pra ir pra um lugar onde talvez eu tivesse que trabalhar de
terno, gravata, né? Tipo, num lugar mais burocrático, mais cinza, mais sério e tal. Não era jogo pra mim. Só que o que pesou muito naquela época também pra eu acabar decidindo ir pra prefeitura foi que Curitiba era a sede da Copa do Mundo. Verdade. Então ia ter bastante material pra tu trabalhar. Assim, e aí na verdade o que pegou foi que eu olhei pra essa oportunidade como algo do tipo, eu posso trabalhar com a Copa do Mundo indiretamente, mesmo não sendo pela FIFA, né, mesmo não sendo, estou trabalhando na Copa do Mundo pela FIFA, eu posso dizer que eu trabalhei pra Copa do Mundo por uma cidade sede, enfim, né, fazer todo aquele processo de trabalho. Foi o que acabou me motivando a ir pra prefeitura, e eu acabei pensando que se tudo desse errado na prefeitura, em 3 meses eu saía de lá e voltava pras agências, enfim, né. Não era algo que fosse também... Caminho sem volta. Assim, exatamente. Aquela escolha definitiva de vida. Fui para a prefeitura e a gente iniciou todo o processo de criação, então, das redes sociais da cidade, porque a cidade não tinha uma página no Facebook, não tinha uma conta no YouTube ainda, ela não tinha nada, na verdade. A gente começou tudo do zero e foi algo assim que, quando eu olho hoje, né, eu vejo a página do tamanho que tá, eu vejo a repercussão que já tem, assim, eu não imagino que a gente iria conseguir fazer o que a gente fez lá no início. Claro que a gente sempre espera que o nosso trabalho seja reconhecido, a gente sempre espera que, né, todo mundo olhe para o que a gente faz e fale, que incrível e tal, mas seria hipocrisia da minha parte eu chegar aqui e falar que logo no início todo mundo já imaginava que ia ser do jeito que é. A gente ia chegar naquele ponto que a gente chegou, ainda mais com um órgão público, né, que é algo completamente difícil de você lidar e tal. E hoje eu olho com uma certa surpresa e até com certo carinho pra tudo isso, porque não foi fácil, assim. Foi algo que a gente teve que construir com muito trabalho, né? A gente brincava lá na nossa sala que a gente falava, a galera vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Porque era muito incrível você olhar para aquela página e para aquele ambiente e ver uma página alegre, feliz, que se relacionava muito bem com o seu público, né? E a gente acabou sendo convidado até para dar muita palestra pelo Brasil todo. Então, assim, a galera que seguia a gente nas redes sociais também olhava a gente com uma visão tipo, nossa, que incrível, aqueles caras, eu quero ser aqueles caras que ficam dando palestra e postam coisas engraçadas e ganham dinheiro pra isso. Só que, na verdade, essa é a parte que a gente até queria que as pessoas vissem e que fosse, na verdade, aquele mundo criado, né, em cima daquela situação. Mas o buraco, na verdade, ele era bem mais profundo. Porque, querendo ou não, a gente estava envolvido no mundo da política, a gente estava trabalhando com política, né? Então a gente não tinha como não sofrer os efeitos colaterais de se trabalhar com política em si. A gente tinha uma série de responsabilidades por estar trabalhando com política e por representar uma cidade inteira. Uma série de cuidados também que vocês provavelmente deviam ter que tomar, exatamente. Né? E isso fazia com que o nosso trabalho em si, ele acabava sendo muito maior e desgastante até, porque tinha dias que eu ia dormir, por exemplo, 2 horas da manhã, porque eu tava respondendo pessoas lá na página. Não que isso fosse ruim pra mim, na verdade, porque a gente só fazia isso também porque a gente já tava apaixonado pelo projeto em si. E queria que desse certo. E que desse certo. Inclusive só deu certo, na verdade, por conta disso também, né? Mas é que a vida não é tão mansa quanto o pessoal que fica ali... Exato. Olhando a página da prefeitura, acha exatamente. Que é. Então, assim, eu lembro que por muitas vezes eu acabava, sei lá, eu ia sair, assim, né? Ia sair com os meus amigos e tal. E a gente ia pra um bar tomar uma cerveja e tal, e eu era o cara que ficava na mesa com o celular, saca? Aquele cara que fica na mesa com o celular, e aí a galera vem e fala, larga o celular, fica com a gente. Exatamente. Só que na verdade eu tava com eles, querendo ficar com eles também, só que ao mesmo tempo trabalhando. Então assim, eu tava ou na página respondendo comentário, ou falando com a galera que trabalhava comigo pra tentar resolver algum tipo de pepino e tal. E pra mim não foi ruim isso, porque eu já tava meio que acostumado com isso, mas pros meus amigos foi uma fase que foi muito difícil pra eles se acostumarem com essa vida onde o Marcel vivia com o celular sempre. Você não pode nem reclamar que seu amigo tá com o celular porque é o trabalho dele. Então exatamente, assim. Você não pode pegar o celular e jogar longe. Eu brincava que eu tava casado com a página naquela época. Literalmente, assim, era minha namorada e eu tinha que dar atenção pra ela mais até do que pra qualquer outra coisa. Mas foi bem divertido também, assim, apesar de ser bem trabalhoso, acabou sendo um processo bem divertido, a gente conseguiu bastante reconhecimento e acho que eu acabei dando um salto grande na minha carreira depois disso, assim, porque muitas coisas boas vieram depois que eu me desliguei. Eu saí da prefeitura esse ano por uma escolha minha mesmo de me desligar. Eu achei que era hora já de procurar outras coisas. Exatamente. Outros desafios. Exatamente.
E várias portas se abriram depois disso, assim. Faça sua pós-graduação no Unicuritiba. Com uma equipe de professores atuantes no mercado, o Unicuritiba oferece mais de 20 cursos de especialização em Direito, Design e Gestão. Aulas sextas e sábados. unicuritiba.edu.br. Pós-graduação Unicuritiba. Tradição de quem há mais de 65 anos forma os melhores profissionais. Mas esse lance do trabalho extra é bem importante de colocar, porque ontem a gente brincou, a gente estava gravando também um vídeo pro Papo, e a gente brincou que trabalhar com internet é o novo ser músico. Que as pessoas não levam muito a sério o teu trabalho e perguntam, tá, mas o que tu realmente faz? Querendo ou não, é a profissão do momento, trabalhar, né, com internet, independente do que você faça com ela. Só que o pessoal também tem esse lance, tipo, não é nem de glamourização, mas é de achar que é o melhor emprego do mundo porque é o emprego mais fácil, porque você só faz o que você já faria normalmente, que é ficar nas redes sociais. E acho que a vida é linda e maravilhosa e que você não tem problemas, né? E daí o pessoal às vezes fica muito querendo esse tipo de trabalho e depois vai lá e quebra a cara porque não tá preparado para os desafios verdadeiros e pro estresse que isso pode gerar também. Exato. Porque é um emprego como qualquer outro, né? Não é e na diversão. Verdade, é um emprego, na verdade, assim, muito complicado porque quem quer trabalhar com isso tem que lembrar e não pode esquecer disso nunca, que você está entrando no mercado de trabalho onde você vai atuar essencialmente com pessoas. E trabalhar com pessoas... difíceis. Exatamente. As pessoas são muito difíceis. É só você pensar em você acordando de manhã, no horário de verão, bem cedo para fazer alguma coisa. Você vai estar de mau humor. Então, assim, você vai ter que lidar com esse tipo de pessoa. Você vai ter que lidar com pessoas que estão de mau humor. E não é culpa delas e nem culpa sua, mas vocês vão ter que se relacionar. E vocês vão ter que estar ali tentando dialogar. E às vezes esse processo ele é muito complicado e isso vai te trazer um desgaste psicológico, mental, físico muito grande. Então, assim, não é simplesmente algo, que massa, que vou só colocar coisas ali na internet e vou ganhar dinheiro com isso, isso vai ser incrível. Você vai estar trabalhando com pessoas e trabalhar com pessoas é algo que você tem que ter muito tato e algo muito difícil. Com o tempo você vai conseguindo pegar o jeito da coisa, mas é algo que, assim, no início você vai levar muito na cara. Não, e você tá representando, por exemplo, até esse lance da prefeitura. Por mais que fosse algo, querendo ou não, é divertido, você fica ali, né, pensando em pautas engraçadas, no jeito de passar informação ainda, ou seja, tem um conteúdo, mas você tá representando um órgão muito importante até, né, porque é a prefeitura da cidade. E ao mesmo tempo a internet fez o que pra mim chega a ser um probleminha, pelo menos, que todo mundo virou crítico. Né? Em época de Copa, todo mundo virou especialista em futebol. Em época de qualquer outra coisa, todo mundo vira especialista daquilo. E todo mundo acha que é o dono da razão. E eu imagino em como, tipo, agora vou, né, meter pau aqui na prefeitura, vou falar tudo que eu sempre quis falar pro prefeito, mas calma. Tipo, sabe, o pessoal é estúpido. Ou então tem até aquele lance da proteção. Tipo, Marcelo, eu sei quem você é, mas você não sabe quem eu sou. Eu sou só um nome ali, entendeu? Que tá comentando. Então, todo esse lance do anonimato que a internet trouxe, da liberdade de tu poder falar o que tu quiser, na hora que tu quiser, pra quem trabalha com isso, é complicado, né? Porque você lê um monte de coisa que você queria mandar o cara pra aquele lugar e não pode, porque você tá representando uma outra empresa que não é você mesmo. Exatamente, você tem a voz da empresa nos seus dedos, e isso é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem que ser muito cauteloso, né, com o que você faz com isso. É aquela famosa frase do tio Ben, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, e isso é uma verdade muito grande dentro da internet. Você não pode falar o que você, como pessoa, quer falar. Você representa uma instituição, uma marca, e assim, você tem que respeitar aquele trabalho que foi feito como marca, você tem que respeitar aquela instituição, e você não pode destratar pessoas, por mais que você esteja puto com aquele comentário ou puto com aquela pessoa em si, né? Porque as redes sociais, na verdade, elas trouxeram esse poder para todo mundo. Antigamente, a comunicação era uma via de mão única. A gente tinha ali os veículos de comunicação tradicionais que passavam informações pra gente, e a gente consumia informações através desses veículos exclusivamente, mas a gente não tinha voz, a gente não conseguia também... Não tinha como responder o que foi dito na TV, Exato. O que foi dito no jornal, ou o que tu leu na revista. Ou até conseguir ter esse espaço para criar também o nosso próprio conteúdo e conseguir, de alguma maneira, colocar isso pro mundo, né? E as redes sociais trazem isso como uma força muito grande, e aí todo mundo tem voz. E aí algumas pessoas sabem usar essa voz muito bem e produzir conteúdos incríveis e até mudar o próprio mundo com o seu conteúdo. Sim. Só que as redes sociais também acabam trazendo o outro lado,
né? Que é o lado ruim do próprio ser humano. A gente tem agora, exatamente nessa semana, coisas chocantes acontecendo. Por exemplo, o MasterChef Júnior começou agora e... Eu li isso hoje no Facebook, eu não... Exato. Então, assim, tem pessoas que estão fazendo comentários criminosos sobre uma garota de 12 anos na internet. Porque a internet, ela proporciona esse espaço, na verdade. Você tem voz, você pode falar o que você quiser. E esse é o grande ponto. Você fala o que você quer. Só que muitas vezes, o que você fala ali é o que você não poderia falar, na verdade. Né? E isso vai ficar ali gravado para sempre. Isso pode acabar inclusive com a sua carreira, isso pode acabar com a sua imagem. Empresas hoje, para contratar pessoas, elas olham as redes sociais daquela pessoa. Sim. Então isso também é uma dica muito importante para você, o universitário que tá ouvindo. Às vezes pode parecer inocente ou não vai dar nada se eu postar isso aqui ou se eu colocar aquilo ali e tal. Mas pensa que tipo, você deve estar querendo entrar no mercado de trabalho ou você já pode estar no mercado de trabalho agora e você pode estar querendo procurar um outro emprego. E cara, aquela empresa ela vai olhar o seu Twitter, ela vai olhar o seu Facebook, ela vai olhar o que você tá colocando nas redes sociais também. Na verdade, as redes sociais meio que viraram o currículo agora mesmo, né? De alguma forma, você conhece muita pessoa através delas, então até o LinkedIn tá aí pra te fazer o teu currículo virtual mesmo. Exato, então você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca ali, porque as redes sociais elas podem fazer com que você seja muito bem visto ou elas podem acabar com a sua imagem, né? Porque é o poder que a voz que agora a gente tem nos dá, né? Que é de novo a frase do Tio Ben. É só a gente ter muito cuidado e tentar ser sempre o mais profissional possível, assim. Até no nosso perfil pessoal, principalmente, na verdade, no nosso perfil pessoal. Porque, querendo ou não, a gente acaba se tornando a nossa própria marca dentro desse universo. Sim. Né? Então, você faz a sua própria propaganda. Exatamente. Você tem que cuidar com a sua própria imagem, né? Isso é super importante. Marcel, então é isso. Eu gostei muito do nosso papo de hoje. Foi realmente muito rico. Você respondeu coisas que eu nem esperava perguntar. Foi muito bom. Obrigado. Quero te agradecer por ter vindo, por ter me dado esse tempo pra conversar. E queria dizer pra galera que tá ouvindo a gente que esse tempo todo da nossa conversa, a gente tava escutando a incrível banda Homemade Blockbuster, que o nosso querido Marcel, inclusive, já tocou. Olha só. Saudades. Gente, muito obrigada e até o próximo Papo U. Galera, obrigado, agradeço o convite e não percam o próximo Papo U também, que acredito que vai ser incrível também. Valeu. Tchau, tchau.